Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, o verso 18. Encontrou aí? O texto diz, eu vou ler a minha versão aqui. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Vamos todos orar juntos? Senhor, nós te louvamos, papai, pelo privilégio de estar aqui em tua casa, neste domingo, neste primeiro dia da semana, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, reunidos juntos para adorar o teu santo nome, nesta casa de adoração, nesta casa de oração. Senhor, uma vez mais nós pedimos, ensina-nos, fala conosco, marca nosso dia, marca esta noite, marca esta semana. Senhor, aquece os nossos corações, fala conosco, Senhor, vem trazer providência aos teus filhos, vem, Senhor, trazer o teu maná, do pão do céu sobre a tua igreja, sobre todos que estão aqui reunidos nesta noite, com um propósito único de adorar o teu santo nome. Então vem sobre nós uma vez mais, Espírito Santo de Deus, e venha falar conosco de uma maneira especial nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Sempre que eu leio esse texto, eu fico encabulado e curioso para tentar entender o que aconteceu naquela ocasião. Como é que pode Jesus estar andando e de repente, tem ali duas pessoas trabalhando, pescando. A Bíblia diz que inclusive estavam lançando redes ao mar, ou seja, eles estavam literalmente trabalhando, estavam no meio de uma prática de trabalho. É como se eu e você estivesse assim, 10 horas da manhã, trabalhando, fazendo um relatório, não sei, alguma coisa. Quem é da construção civil, imagina, está construindo, colocando piso um sobre o outro, e passa alguém e fala assim, siga-me. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram, imediatamente. Inclusive o texto é reforçado nas duas ocasiões. Como pode isso acontecer? Como pode, às vezes, nós ouvirmos o chamado de Deus e aí fica a pergunta no ar, Se eu estivesse naquele lugar, se você estivesse naquele lugar, se Deus nos chamássemos, nós atenderíamos, como fizeram Pedro, seu irmão, André e depois João, Tiago e João? Será que nós atenderíamos como eles, assim, de pronto, de imediato, imediatamente, deixando tudo, seguiram Jesus? Me parece que é um convite meio aberto demais, É como falar assim, você está lá no trabalho, vamos pegar aqui a construção civil, imagine, está ali trabalhando, mexendo, e alguém chega e fala assim, me segue. Mas assim, para onde? O que? Como, não sei, eu confesso que eu não sei se eu seguiria assim, desse jeito. Não sei, tinha que ter algo mais, Por outro lado, naturalmente, que o texto bíblico, não necessariamente, ele é histórico, no sentido de registrar os detalhes, Nesse caso específico, os detalhes ficou para outro evangelista. Lucas cita um pouco mais de detalhes, como aconteceu lá no capítulo 5. E aí já começa a ficar mais fácil aceitar esse chamado, Porque no capítulo 5, diz que Jesus estava lá no lago, a partir do 5, no versículo 1, e ele estava falando, estava ensinando a multidão, e como estava muito cheio, ele viu lá o Pedro e o Tiago no barco, Pedro e André no barco, e aí ele falou, deixa eu ficar aí no barco,
para eu poder falar. E aí ele vai para dentro do barco e continua pregando. Então, em dado momento, ele atrapalhou o trabalho, é como se, no caso da construção civil, é como se aquele local ali fosse tomado de pessoas, ele começasse a pregar ali Jesus e atrapalhasse a construção. Tiveram que parar todo mundo de construir. Mas eles estavam escutando, e em dado momento, terminou aquela pregação. E Jesus faz um teste, né, com Pedro, ou com Simão, fala assim, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos aqui no barco mesmo, o pessoal está indo embora, afasta um pouco mais o barco, vamos um pouco mais para ele ainda usa o termo aqui, né, as águas mais profundas. E quando chega lá, ele fala, lança as redes, lança uma vez mais. E Simão responde e fala, olha mestre, sem querer desanimar, mas assim, a gente na verdade passou a noite inteira, então provavelmente isso era algo pela manhã, logo pela manhã, passaram ali boa parte da noite trabalhando, pela manhã, já perto de parar, Jesus deve ter entrado ao barco, ele prega ali pela manhã, então já está todo mundo morto, doido para ir para casa, e Jesus, vamos lá, lança mais uma vez. E aí Pedro fala assim, Senhor, mas é o Senhor que está falando, então assim, vou lançar. E ele lança, e a Bíblia diz que pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E eles tiveram que pedir ajuda os colegas de outro barco mais próximo, para vir socorrer, então eles se ajeitam ali, vão para a praia e levam. E a partir dali, então, a Bíblia diz que Jesus fala para ele, então arrastando seus barcos, deixaram tudo e o seguiram. Então, a partir daí, Jesus faz o convite para ele, e ele, não, aí, com certeza, aí nós vamos embora, porque milagre desse jeito aqui, o que é isso? Estou dentro. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada. E este homem dá uma palavra, e enche as redes, pronto, vou seguir o homem. Não sei nem para onde é, mas uma coisa é certa, não vai faltar nada, vai dar tudo certo, porque acabou de mostrar que é assim que vai acontecer. E aí eu concordo que talvez eu também, diante dessa circunstância, eu acho que eu aceitaria também a falar esse negócio, de qualquer jeito é um bom negócio, mesmo que não creia muito, tal, mas viu, palpou, beleza, não tem erro, mas aí de outra forma, quando eu olho para trás, olho para a minha própria experiência de vida com Deus, eu vejo milagres de Deus. Quantos aqui, me ajuda aqui, quantos aqui já experimentou pelo menos um milagre de Deus ao longo da sua vida? Levanta a mão comigo. Glória a Deus. Então estamos todos juntos no mesmo barco, Nós já conhecemos um pouco desse Deus, nós já sabemos que Ele pode intervir nas coisas, nós já sabemos que quando Ele fala, acontece. Pode até às vezes demorar no nosso tempo, mas no tempo de Deus, na hora certa, tudo acontece. Às vezes a gente não entende as coisas, não é verdade? Às vezes a gente olha e fala, Deus, mas como pode acontecer? O que eu fiz de errado? O Senhor está me castigando? Como é que pode? Senhor, hein? Aí a gente ora, pede, às vezes não acontece. E de repente, um belo dia, tudo se resolve, Eu me lembro uma circunstância em 2011, em que eu vivi uma luta financeira assim, como nunca antes. Foi um ano em que eu me lembro que as dívidas que eu juntei, eu acho que pagando tudo não dava, e olha que eu era bem novo, não tinha tinha muitos bens, mas tinha muita dívida na época. E eu me lembro assim que era uma circunstância em que eu olhava e falava, meu Deus do céu, aqui, o que vai acontecer com um troço desse? Onde é que isso vai parar? E dentro das possibilidades, caminhando e basicamente orando e pedindo a Deus uma intervenção. E esse negócio começou lá, já no início do ano, assim, eu tinha feito todo um planejamento, tinha comprado uns imóveis, na minha cabeça foi um plano certinho, redondinho. E aí eu pensei, vou comprar um imóvel, depois vou vender e tal, vou ganhar um dinheiro, fiz umas contas assim, vai dar tudo certo, vai ser fantástico. Mas o trem deu tudo errado, o trem inverteu o contrário. Lembro que eu recebi o apartamento e gastei uma grana para receber, e aí não conseguia nem alugar, nem vender, e passou um ano inteiro desse jeito, um ano inteirinho, pagando as prestações, pagando condomínio, e nada, nem uma coisa nem outra, o trem fechado o ano inteiro, e as dívidas acumulando, e eu já não aguentava mais, mas no final do ano, foi um início, era assim, hoje é dia 11, pronto, mais ou menos assim, dia 11, 10,
para ser mais exato, dia 15, se não me engano. Conseguimos vender esse apartamento. Na verdade, eram 2 unidades, vendeu os 2. Eu sei que em 15 dias resolveu tudo. Em 15 dias. Um trem assim, eu passei um ano, uma luta, um sofrimento. E orava, e em Goiânia tinha uma vigília, e ainda tem até hoje, né, nas quartas-feiras para os itinerantes, já que os itinerantes, no final de semana, acabam estando nos cultos, né, viajando e tal. Então a igreja fez uma vigília de forma especial para pastores, itinerantes, cantores, de modo que às vezes no final de semana eles não conseguem estar na igreja, vão tirar o tempo. Então nessa quarta-feira virava-se à noite, começava ali umas 11 horas e até 5 horas a vigília. E para os itinerantes em geral era tranquilo, porque em seguida eles iam dormir, né, acordava meio-dia, tranquilo. Mas eu falei, eu preciso de entrar num negócio desse. E aí passei aquele ano, mais de um ano, enquanto eu estive lá, eu participei dessa vigília, clamando a Deus. E no outro dia, 5 horas, na verdade, eu só passava em casa, arrumava as coisas, né? Às vezes dava até um cochilo ali, uns 20 minutos, e já ia para o trabalho. Mas o Senhor nos sustentou em todo esse tempo, e sobretudo, no momento de Deus, em determinadas circunstâncias, Ele resolveu tudo. 15 dias, resolveu tudo. Hoje eu estava olhando, achei umas anotações dessa época, né? E me trouxe à mente isso, já não tinha mais, não estava mais lembrando de como foi esse ano. Mas Deus fez. Então nós sabemos, todos nós sabemos que Deus é um Deus vivo. Não é um Deus que a gente fala e que não sabe se está escutando ou não. É bem verdade que Ele não é como às vezes o nosso pai, assim, paterno, no sentido que se a gente fizer uma birrazinha, uma pressãozinha, às vezes o pai até cede, né? Jesus, a gente pode rolar no chão, pode gritar e chorar, no tempo dele ele responde, né? Não tem esse negócio da birra, já viu? Que às vezes a gente faz birra com Deus, eu não sei vocês, mas eu de vez em quando tento fazer um negócio desse, Deus e tal, e igual eu fazia com a minha mãe, e às vezes dava certo, às vezes não dava, né? Mas com Deus não dá muito certo não, assim, no tempo dele ele faz as coisas, porque ele sabe na verdade o que é melhor para nós, quando é melhor para nós. E no fim, Ele tem um propósito único de fazer com que eu e você sejamos fortalecidos, não é isso? Esse é o nosso Deus. Então eu fico a pensar, ainda assim, por que às vezes Deus nos chama e às vezes a gente não responde à altura? Porque os discípulos nessa ocasião responderam, eu e você respondemos, mas a minha pergunta hoje, a minha reflexão é, será que nós continuamos a responder o chamado de Deus? Será que nós continuamos abertos a atender o chamado de Deus? De outra forma, se nós analisarmos a nossa vida, qual tem sido, será que de fato nós temos feito, realizado, agido de acordo com os talentos que Deus nos deu, de acordo com a vocação com que Ele nos chamou? Veja que o texto diz assim, olha, eles estavam lançando as redes porque eram pescadores. E Jesus fala para ele assim, olha, siga-me, porque eu vou fazer de você pescador de homem. Deus não mudou a vocação dele, mudou a forma, mas a vocação dele de pescar, de ser um pescador, porque a pesca tem uma eu não sou pescador, não conheço muito, mas quando eu era menina ainda fazia uns testes, e eu nunca gostei muito, porque tinha que esperar, o negócio de esperar é um negócio complicado para mim, né? Quem é pescador sabe, inclusive quem gosta de pescar, uma das partes interessantes é justamente essa, né? Mas você tem que jogar ali, eu lembro menino, a gente ia, tinha um lugar de pegar minhoca e tal, e preparar, e vai para o rio, e joga, e aí fica ali, e aí se alguém conversar e desaperceber, pronto, aí já o peixe pegou a minhoca e já foi, você tem que tirar, botar de novo, e jogar, e tem que ficar atento no negócio, se der lá triscada, tem um jeito de puxar, enfim, tem toda uma técnica, né, para pescar. E se for com rede é uma outra história, né? Pescar com rede, eu era menino, não tinha essas coisas, mas os grandes tinham, e aí era toda uma técnica, né? Eu lembro do pessoal ir para o rio à noite, no barco, talvez parecido com os discípulos aqui à noite, né? Iam às vezes com as lâmpadas, uma coisa assim, e passava a noite, jogando, falava tarrafa, né? Jogando as redes nos rios, e voltava cheio de peixes, né? Mas tem uma técnica, tem um conhecimento, tem um cuidado, tem um jeito, tem uma paciência envolvida nesse processo, e a impressão que dá é que pescar homens também é meio parecido com esse negócio, né? Tem um jeito, tem uma paciência, né? Tem que ter muita paciência, tem que esperar. Então assim, Jesus está falando assim, ó, vocês já conhecem
já tem uma técnica, já tem uma vocação, já tem um jeito, e nós vamos adaptar esse jeito, ou melhor, nós vamos usar o que você já sabe para gerar um bem muito maior. Porque é bem verdade que esses discípulos, né, eles, na verdade, eles trabalhavam, era o trabalho deles para sobrevivência. E a impressão que dá é que eles tinham barcos, às vezes até mais de um barco. Então, talvez fosse uma microempresa ali. De modo que, naturalmente, eles vendiam, ou eles pescavam e vendiam esses peixes. Isso era fonte de renda para ele, para as pessoas naquela comunidade. As pessoas sobreviviam dessa forma. Então, isso naturalmente, tinha outras pessoas. Imagino, tal qual hoje, né, em várias regiões do Brasil, essa é uma fonte de sobrevivência. É o emprego, é o trabalho, é a profissão deles. Isso beneficia as pessoas, ele, a sua família e as pessoas da comunidade. Jesus está falando assim, olha, eu vou mudar isso aqui, você vai fazer uma outra atividade, vou aproveitar tudo que você já sabe, mas eu vou usar tudo isso aí, e o benefício que hoje, às vezes está restrito à sua família, o benefício, nesse caso específico, financeiro, a sua sobrevivência, o que eu estou propondo para você é um benefício maior do que isso, vai extrapolar tudo que você possa imaginar. Naturalmente que eles não sabiam disso naquele momento, mas eles aceitaram o chamado. Eles aceitaram o chamado e especificamente Pedro, por exemplo, né, até hoje o conhecimento, o mundo conhece quem foi a figura do Pedro, ou quem é Pedro, naturalmente os demais, os apóstolos, mas Pedro em especial foi aquele que Deus revelou coisas extraordinárias desde o início. A partir de Pedro teve a revelação de levar o evangelho até nós, os gentios, para os judeus, sair dentro do escopo dos judeus, foi Pedro. Pedro foi essa porta que Deus usou, ou que iniciou, né? Então, queridos, o que eu entendo é que Deus, quando nos chama, Ele quer usar o que nós já temos nas mãos, o que nós já fazemos, e Ele quer gerar um bem muito maior que a gente nem consegue imaginar. Amém? E aí eu volto a perguntar de novo, será que eu e você temos atendido o chamado de Deus? Será que eu e você temos prestado atenção, ou de fato estado no centro da vontade de Deus, naquele que é o projeto de Deus para nós? Porque a Bíblia em outros momentos ela vai falar assim, olha, os meus mandamentos, os meus projetos, os meus sonhos não são difíceis. Primeira coisa, não é difícil, não são penosos, né? A Bíblia fala. Depois Isaías vem falar assim, olha, os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz, inclusive são pensamentos mais altos, são projetos maiores, são coisas grandes que eu tenho para vocês. Será que eu e você temos percebido o tamanho dos projetos de Deus e estamos, de fato, como diz lá em Romanos, apresentando a Deus? A impressão de Romanos 12, né, quando fala, apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é a impressão, a analogia de um soldado que chega diante do seu general, do seu superior, presta continência e fala, o que é para fazer? Estou aqui, anda, o que é para fazer? Ele simplesmente se coloca 100% à disposição. A vida militar é uma analogia muito boa, porque a vida militar, e aqui nós temos alguns militares na igreja, sabe-se que o militar ele não é como um civil, no sentido de, durante 8 horas por dia, a gente presta continência, entre aspas, ao nosso chefe, né? Mas assim, deu 18 horas e 1 minuto, tchau chefe, fui, não tem mais conversa, né? Militar não tem isso, militar é 24 horas. O Senhor nos convida então como alguém que Ele nos compra, né? Ele está disposto a pagar um alto preço e fala assim, olha, 24 horas por dia, não é que eu quero que você me sirva no sentido de escravo, não, eu tenho para você um projeto maior, um projeto grandioso, que se você aceitar, não é imposto, não é forçado, mas se você aceitar, muita coisa vai acontecer, muita coisa boa vai acontecer, meus planos para você é grande. Pedro, de alguma forma, acreditou nesse chamado. Ele teve esse insight, ele experimentou algo sobrenatural, falou, ok, eu quero isso para mim. Eu quero conhecer esse negócio. Eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus para valer. Eu quero andar com Jesus 100%. Eu quero realmente estar 100% com Jesus. Queridos, e eu e você temos talentos. Eu e você temos... A Bíblia fala assim, uma analogia, né? Uma parábola. Jesus gostava muito de parábolas, e ele tenta ensinar dizendo o seguinte, olha, um grande senhor, um homem muito rico, de muitas posses, de muitas coisas, de muitas
empresas, né? De muitas fazendas, quem sabe, de muitas coisas. Ele chamou as pessoas que trabalhavam com ele, falou assim: olha, eu vou me ausentar, eu vou tirar umas férias assim de 5 anos, vou passar um bom tempo fora, vou descansar, eu não quero mais saber das coisas. Então assim, eu quero que vocês cuidem de tudo isso. E aí ele pegou tudo que ele tinha e saiu dividindo com as pessoas próximas a ele, que trabalhavam com ele. Então eu imagino que era mais ou menos assim: ó, é o seguinte, eu tenho aqui uma empresa, uma pamonharia aqui, essa pamonharia aqui você vai cuidar, ok? Eu tenho aqui uma casa de construção civil aqui, ó, uma casa que vende material de construção civil, você vai cuidar disso aqui, ok? Beleza? Aí ele pega assim, ó, eu tenho uma barbearia, um corte de cabelo, eu tenho uma loja aqui, ó, você vai cuidar, ok? E aí ele sai distribuindo as coisas, e ele sai colocando isso na mão das pessoas. Ele chega para um outro e fala assim: olha, eu tenho aqui um monte de computadores e coisas, etc. E eu preciso de alguém que conheça disso. Então, ó, você que conhece disso, você vai cuidar desses negócios, ok? Ele chega para um outro que sabe que é bom de finanças, fala: olha, a parte financeira da empresa, a contabilidade, você vai cuidar, beleza? Beleza. E ele sai distribuindo as coisas. Ele sai organizando. Ele sai distribuindo a cada um. Ele fala: ó, vocês cuidam de tudo, de determinado tempo eu vou voltar. E ele volta um determinado tempo. E aí ele senta com cada um e fala assim: vamos repassar as coisas? Ó, na ocasião, quando eu te deixei essa loja, ela tinha tanto de bens, ela tinha um faturamento de tanto, ela tinha isso assado. E agora, como é que estão as coisas? E aí, um primeiro lá respondeu: ó, chefe, na época estava faturando 100 mil reais por mês, agora está faturando 500 mil por mês. Nossa, que coisa boa, fantástico, parabéns, você é fera. Então, continue, daqui a pouco arrisca ter mais coisa para você. Chega para um outro: ó, e aquela loja, como é que estava? E aí ele fala: olha, na época você me deixou isso aqui com um faturamento de 50 mil por mês, e agora já está faturando 100 mil, uma coisa boa, parabéns, muito bom. E ele chega para um outro e fala: olha, quando eu te deixei isso aqui, era para você cuidar desses computadores. Naturalmente você poderia ter locado, vendido, feito N coisas. E aí ele chega e fala: senhor, do jeitinho que estava, está aí, ó. Eu nem mexi, que é para não ter erro. O jeitinho que o senhor deu, eu só fechei a porta, fui cuidar da minha vida e ficou aí, está aí, ó, do jeitinho que estava. Não deixei ninguém roubar, tranquei certinho, está aí. Então esse senhor fala assim: olha só que interessante, né? Aqueles que realmente assumiram a coisa, usaram seus talentos, praticaram, eles foram recompensados, eles receberam muito mais. Mas esse outro, o que ele disse? Ele disse assim: olha, Senhor, eu sei que você é grande, eu sei que você é poderoso, mas a verdade é que isso não altera nada para mim. Você é um qualquer. Eu vou cuidar da minha vida. Isso que você me deu não tem valor nenhum. Paciência. Eu só não queria assumir, porque senão o trem ia ficar pior para mim. Mas está aí, ó. Você deixou para mim, está aí de volta. Não deixei ninguém roubar. Mas não estou nem aí com isso, não. Estou nem com isso não, eu vivi a minha vida aqui, fui cuidar das minhas coisas. O senhor quis dar, não pedi, o senhor quis dar, o problema é seu, está aqui de volta. Vocês conhecem o texto quando a Bíblia diz que esse foi condenado, né? A Bíblia ainda fala assim: olha, você vai ser lançado no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Ou seja, todos nós estamos diante de um Deus poderoso, um Deus que tem todas as coisas, que tudo está sob o domínio dele, e ele está distribuindo coisas a nós, talentos a nós. E a pergunta é: o que eu e você temos feito com isso? Nós estamos encerrando o ano, vamos iniciar um novo ano. E dos talentos que Deus nos deu, o que nós fizemos em 2016, e a pergunta principal talvez é: o que nós vamos fazer em 2017? Justamente nessa época é natural que o pastor comece a pensar nas pessoas que ele vai poder contar para o ano que vem, né? Todo ano o pastor dá posse de um ano. Então, logo mais, todos nós, inclusive em relação à juventude, ou em relação à igreja, encerra esse período. E o pastor tem a plena liberdade de convidar outras pessoas, ou as mesmas, enfim. Encerra. Nós recebemos, muitas pessoas aqui na igreja receberam um convite para desempenhar uma certa atividade por um ano, pelo ano de 2016.
ao final de 2016 vai se encerrar essa atividade. Em 2017, outras pessoas, ou as mesmas, enfim, o pastor convida, como o Espírito Santo o direcionar, a um conjunto de atividades, né? Então eu fico pensando assim, com quem que o pastor vai poder contar, né? O que eu e você podemos contribuir diante dos talentos que o Senhor já nos tem dado? Depois de muito tempo, eu fui entender, e eu tive o privilégio, naturalmente, de nascer num lar cristão, acompanhar meu pai, pastoreando, etc. E a minha visão em relação à igreja sempre foi assim, graças a Deus, né? Conta comigo, eu quero servir. Mas é lógico que eu tinha algumas reservas, né? Por exemplo, quando solteiro, eu nunca quis liderar efetivamente, por exemplo, jovens e adolescentes, porque na minha cabeça, eu sou jovem adolescente também, se eu liderar, não sei, eu acho que deveria ser alguém um pouco mais experiente. Então eu estava sempre ajudando, mas nunca liderando efetivamente. Mas depois que casou, aí não tinha mais essa desculpa, né? E de fato o Senhor me permitiu ter esse privilégio de servir nesse sentido. Mas eu vim descobrir há muito pouco tempo que além de dar muita dor de cabeça, naturalmente, servir, desempenhar uma atividade na igreja, muito mais, em larga escala, existe um prazer e um privilégio de servir a Deus e servir as pessoas. Hã? Quando a gente olha a vida dos apóstolos, ou pegar Paulo, por exemplo, né, a pessoa que, no que tange a carreira tanto eclesiástica, quanto carreira profissional, digamos assim, ele era um cara top, do mais alto nível, um cara que foi formado na melhor escola da época, no sentido secular. Se esse fosse o mundo da época, literalmente, Paulo teria sido a pessoa que nasceu nos Estados Unidos, que graduou-se em uma universidade americana, das melhores do mundo, do seu tempo, e depois ele vai para Jerusalém e estuda na melhor escola teológica de Jerusalém. Esse era Paulo, literalmente. E em dado momento ele encontra Jesus e ele percebe assim, esse Jesus é extraordinário, agora eu entendi o que é servir a Jesus. E ele, a partir dali, ele encontra, todo mundo conhece a história, que ele encontra Jesus indo a Damasco, ou seja, ele já tinha saído de Jerusalém. Damasco é uma região ao norte de Jerusalém, um outro país. E ele encontra Jesus lá, e a Bíblia literalmente não registra em momento nenhum que ele volta. Ele mesmo diz, a partir de lá ele já vai para a Arábia e tal, ele vai para outros cantos. Ele volta a Jerusalém 2 ou 3 vezes no máximo depois disso, nos próximos 40 anos, ou 30 e tantos anos, né, de vida, depois desse momento, ele voltou em Jerusalém umas 3 vezes apenas. Quer dizer, ele muda radicalmente a vida dele. Quando ele encontra Jesus, literalmente é como se fosse aquela parábola que Jesus fala, que alguém, quando encontra o reino de Deus, é como uma pérola que alguém encontra no caminho, e ele acha a pérola, depois ele meio que esconde ela, vai lá, vende tudo que tem, para comprar o terreno, para ficar com a pérola. Ele faz tudo, ele deixa tudo, ele muda a cabeça dele para servir a Deus. A vida dele se volta com um único propósito, e os anos dele serão gastos a partir daquele momento em Damasco, para servir a Jesus, para levar essa boa nova a todas as pessoas que ele pudesse imaginar. E ele chega a falar assim, eu fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Ele se esforça, ele fala assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo, que ninguém me condene. Ele chega a falar assim, olha, eu já fui 4 vezes, né, açoitado, e 2 ou 3 vezes já sofri naufrágio. E ele começa a citar um tanto de dificuldades que ele enfrentou. Mas no final ele fala assim, mas o que importa é isso? O que importa é que eu estou servindo a Deus, eu estou feliz, eu estou alegre. Quando ele escreve para Timóteo, no final da sua vida, ele fala assim, olha, eu já completei a carreira, eu guardei a fé, eu já estou vendo a coroa, eu já estou vendo a recompensa, valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Foi o melhor que pôde acontecer na minha vida, foi servir a Deus, foi dedicar-me 100% a Deus, a levar o Evangelho às pessoas. E quando eu digo isso, não quer dizer que necessariamente você precisa deixar o seu trabalho. Por exemplo, Paulo não deixou de trabalhar.
Paulo continuou servindo a Deus e trabalhando. Paulo tinha uma profissão, ou desenvolveu uma profissão, e ao longo da sua vida, exerceu a sua profissão. Significa que eu e você, lá no trabalho, nós podemos, ou por meio do trabalho, ou no trabalho, ou através do trabalho, servir a Jesus. Servir a Jesus não é só nos finais de semana, ou à noite, nos cultos, que eu e você temos atividades ou compromissos nesta igreja. Não, servir a Jesus é você, mãe e pai, que ensina o seu filho, que tira tempo com ele na mesa, na hora do jantar, e fala de Jesus. Servir a Jesus é você, mãe e pai, que ensina o seu filho e anda com ele no caminho, como o pastor Saulo acabou de ensinar. Servir a Jesus é você tomar decisões todos os dias, de decisões daquilo que fazer, daquilo que priorizar, e em todas essas coisas, de alguma forma, você louvar o nome de Jesus. Paulo fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não existe prazer maior do que servir a Jesus. Não existe prazer maior do que ter a consciência e uma decisão de que a minha vida pertence a Jesus. Que a minha vida e tudo que eu faço, de alguma forma, é para a glória de Deus. Tem um amigo no trabalho, eu lembro quando ele disse assim: olha, o sonho dele é, assim como eu fiz também, ele fez ciência da computação, né? Curso de graduação dele. E um dia ele fez na UNB, e ele disse: olha, eu tinha plena consciência de que o fato de eu fazer esse curso, isso de alguma forma era para servir o reino de Deus por meio desse curso. Outro dia, eu ainda namorava, aliás, nem namorava a Patrícia, a gente era conhecido de igreja, né? Mas eu lembro um dia que ela falou, meu sonho um dia é, meu sonho, morava em Porá, sem condições, mas assim, ela confidenciou para mim: meu sonho um dia é tentar fazer o curso de medicina, e se Deus me der o privilégio de fazer esse curso, eu quero usar isso para ir em viagens missionárias e servir a Deus. Naquele momento eu apaixonei, falei: Jesus, é essa, recebo. E Deus fez isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, o que eu e você podemos fazer um pouco mais em 2017 para Jesus? E não é fazer porque a igreja ou que o pastor quer, simplesmente porque é o melhor que nós podemos fazer. O benefício é para nós, para nossas famílias, para a nossa casa, para o nosso futuro. Não existe nada melhor do que atender ao chamado de Jesus. Não existe nada que eu e você possa fazer melhor na vida, que eu e você possa dedicar mais na vida do que servir a Deus, servindo as pessoas que estão à nossa volta. Porque na verdade, quando nós falamos servir a Deus, na prática é servir as pessoas, não é isso? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, já diria o salmista, Salmo 119, né? Nós servimos a Deus servindo as pessoas que estão à nossa volta. De alguma forma nós tiramos um pouco do nosso tempo, tiramos um pouco do nosso conforto, para passar isso a outras pessoas. E quando nós fazemos isso, na verdade, o que acontece é que isso retorna para nós de alguma forma, sobrenatural, em larga medida, sacudida, transbordante, como diz o evangelista Lucas. Sabe, eu e você, então a minha pergunta é, e eu quero já caminhar para o encerramento, é: quais são os talentos? Talvez uma análise seja: quais são os talentos que Deus já te deu? Qual é a vocação que Deus te deu? Você tem exercido a vocação ou os talentos que Deus te deu no dia a dia? Se tem algo que o meu coração dói muito, e eu acho que o de Deus também, é quando Ele olha para um filho dele e o filho está paralisado, o filho não cresce, o filho está satisfeito demais com as coisas. Não que a gente tenha que estar o tempo todo insatisfeito, não é isso. Mas a Bíblia tem várias circunstâncias, ela mostra que na verdade o fato de nós pararmos no tempo, como existe uma pressão, isso é questão da física, né? Quem em casa aqui já deixou uma maçã cortada ao meio em cima ali da sua mesa, ou uma banana, por exemplo, em cima da mesa, deixa ela ali, e aí você volta, depois de um tempo ela vai estar escura, a superfície, não é isso? Oxidou, né? Que se fala.
é uma tendência da natureza, a tendência à entropia, né? Esse é o termo da física. É uma tendência do estado à degeneração natural. Né? Ele vai se oxidando, ele vai se perdendo simplesmente com o tempo. Uma tendência natural. Deixa a água parada, né? Deixa a água parada muito tempo, ela vai apodrecendo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que cria um mundo dinâmico, né? É incrível, mas o fato é, a mesma chuva que a princípio cai, de alguma forma existe um ciclo, né, da chuva. A gente estuda isso lá no primeiro grau. Mas a água, por exemplo, vai se transformando e vai girando, e a natureza como um todo existe um ciclo. E existe um dinamismo em tudo, não é verdade? As coisas têm um ciclo, nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre, assim, existe um ciclo. Então, se em dado momento nós pararmos nesse ciclo, a tendência então é andar para trás. Então, o Senhor nos convida o tempo todo a estar agindo. Não quer dizer que você tem que sair correndo como louco, mas estar agindo, fazendo as coisas, buscando as coisas, no sentido de gerar vida, gerar benefício para as pessoas que estão à sua volta, de crescer um pouco mais em quaisquer circunstâncias ou em quaisquer área da sua vida. O nosso Deus nos chama a isso. Então, em 2017, quais são os sonhos que às vezes eu e você podemos fazer e mais, né? Quais são os sonhos de Deus, né? Domingo passado teve reunião de obreiros ali, eu achei fantástica a palavra do pastor Odilon Xavier para os obreiros, em que ele falou: olha, o ano está iniciando, talvez você já tenha a sua lista de sonhos e de projetos de 2017, eu te convido a colocar mais um, se já não está, mas se está, eu te convido a priorizar como número 1, que é assim, que em 2017, você tenha mais intimidade com Deus, que esse seja o seu maior sonho, que esse seja o seu maior projeto, que esse seja o seu maior esforço, o seu projeto de vida para 2017, eu tomei aquilo para mim, eu aprendi, eu falei, eu quero isso para mim em 2017, eu preciso disso, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso servir um pouco mais a Deus. O salmista fala assim: Deus, quando eu olho para a minha vida, em outras palavras, né? Quando eu olho para a minha vida, eu fico assim, sem saber como te agradecer, pelo tudo que o Senhor tem me feito. Eu vejo as tuas bênçãos, eu vejo a tua proteção, o teu cuidado comigo, e aí eu fico sem saber o que fazer, e aí ele em seguida responde, falando: não, então vou fazer o seguinte, eu vou entrar na tua casa, eu vou proclamar o teu nome, eu vou falar dos teus grandes feitos, eu vou compartilhar isso com as pessoas que estão à minha volta. Os próprios salmistas, ele já dá uma dica do que eu e você temos que fazer diante da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, que diariamente tem nos cercado. Nós temos que fazer um pouco mais, nós temos que falar um pouco mais do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. O texto de Efésios fala que Deus claramente, Ele chama pessoas, Ele dá dons e talentos, no exercício inclusive da igreja, mas não só disso. Fala sobre alguns, Deus chamou para ser mestres, pastores, outros evangelistas, enfim, tudo para que de alguma forma as pessoas cresçam. O texto diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós temos um chamado, todos nós podemos fazer alguma coisa. Quem sabe agora em 2017, quem sabe Deus fale ao seu coração, e eu quero orar nesse sentido, quero que você e eu possamos orar, para que Deus nos convide, que Deus nos mostre aquilo que nós podemos fazer um pouco mais para Ele. Quem sabe você vai chegar ao pastor e vai falar: pastor, conta comigo em 2017. Quem sabe você vai falar: pastor, inclusive se for nessa área aqui, seria ainda melhor, porque essa área eu tenho mais liberdade, essa área eu já tenho talentos para fazer, essa área eu consigo desempenhar melhor. Quem sabe pessoas aqui vão fazer isso, essa é a minha oração na verdade, porque não existe nada melhor do que servir a Deus. Mas é bem verdade que talvez antes mesmo disso, você precisa se consertar com Deus. Antes mesmo disso, você olhando para a sua vida, vê que Deus tem te livrado, te servido, te guardado, melhor dizendo, mas você não tem correspondido à altura. Você precisa se consertar com Deus. E eu quero orar por você. Deus, Ele pagou um preço lá na cruz. Ele literalmente, o próprio Deus, veio aqui e se fez homem.
entregou a sua própria vida, Ele pagou todas as nossas dívidas, Ele nos comprou com o seu sangue. Mas ainda assim Ele nos dá liberdade, Ele nos dá livre-arbítrio. Ainda assim Ele fala: se você quiser caminhar comigo, mas se você quiser caminhar comigo, você vai ver uma coisa, nós vamos fazer festa. Sua vida vai ser uma vida de alegrias em meio às dificuldades, tá? Deus não isenta dificuldade de ninguém, mas vai ser uma alegria, vai ser vitória sobre vitória, vai ser um negócio diferente. O texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, mas se você abrir, vamos entrar, vou fazer ceia na sua casa, vamos fazer uma janta, sabe aquele negócio, daquele churrascão? É mais ou menos isso que Deus está falando. A sua vida vai ser uma alegria, ainda que existam e continuem existindo as dificuldades, mas vai ser diferente, a alegria vai ser diferente. Então eu pergunto, tem alguém aqui às vezes que precisa? Eu queria que todos fechassem os olhos, curvem a sua cabeça. Eu quero fazer uma pergunta muito pessoal. Então, onde você está? Ninguém precisa te ver, ninguém precisa saber disso, é você e Deus. A minha pergunta é: você precisa se consertar com Deus? Você precisa fazer uma nova aliança com Deus? Você precisa renovar a sua aliança com Deus? Se a sua resposta é positiva, onde quer que você esteja, faça um pequeno sinal com a sua mão. Eu só quero ver daqui, nós vamos orar por você. Onde você está? Amém, glória a Deus. Pode, amém, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais precisa se consertar com Deus? Onde você está? Nós queremos orar por você. Basta que dê um sinal com a sua mão, onde você está, com a cabeça curvada, os seus olhos fechados. Nós queremos orar por você. E quem sabe hoje você faça esse concerto com Deus, e 2017 de fato seja um ano diferente, seja um ano abençoado, independente de crises no país. 2017 será um ano diferente, independente das circunstâncias. Na sua casa vai florescer, na sua casa vai frutificar, em tudo que você fizer haverá a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem mais precisa se consertar com Jesus? Precisa se reconciliar ou precisa aceitar Jesus? Onde você estiver, faça um pequeno sinal com a sua mão. Não importa, nós vamos orar por você. Amém? Amém. Alguém levantou a mão lá atrás, Deus te abençoe. Amém. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Também onde você está, não precisa vir à frente, não precisa. Onde você está? Eu peço ainda manter os olhos fechados e cabeça curvada. Minha pergunta é: quem gostaria de em 2017 fazer um pouco mais para o Senhor? Quem gostaria de servir um pouco mais? Quem gostaria de falar? Quem diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, conta comigo. Conta comigo. A pergunta é essa, assim, com quem eu posso contar? Com quem Jesus pode contar em 2017 para desenvolver atividades, para trabalhar, para ser um atalaia, para ser luz no mundo, para ser sal na terra, para fazer a diferença? Quem Jesus pode contar? Levante a sua mão para Jesus, Ele é quem está vendo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Nós vamos orar todos juntos então. Vamos orar, que você coloque no seu coração aquilo que eventualmente você precisa se consertar, e aquilo que você quer trabalhar. Quem sabe agora mesmo você já tem um sonho, um projeto no coração: Senhor, se eu pudesse, eu queria fazer tal coisa para o Senhor em 2017. Quem sabe agora mesmo o Espírito Santo começa a derramar sobre mim, sobre você, sonhos de Deus, sonhos, projetos de Deus para 2017. Eu tenho essa absoluta certeza. Nós temos orado que 2017 vai ser um ano extraordinário para esta igreja, para todos desta igreja. Vamos todos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, e nós nos colocamos aos teus pés da cruz, Senhor, curvados diante do Senhor, e nós respondemos ao teu chamado, tal qual Pedro, Tiago, João, Felipe responderam outrora o teu chamado, e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, conta conosco no teu reino. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos para a glória do teu santo nome, usa-nos como instrumentos, sacerdotes em nossas casas, em cada família aqui representada, Senhor, que surjam profetas de Deus, sacerdotes, mestres, doutores, Senhor, sobre o teu povo, sobre esta igreja. Levanta, Senhor, pessoas para te servir.
como luzeiros neste mundo, como colunas neste mundo, Senhor, como sal da terra. Senhor, levanta uma geração poderosa em guerra para 2017, para vencer o inimigo, para expandir o teu reino, para expandir, para levar o evangelho às pessoas que estão sedentas, que estão caminhando, que estão sendo conduzidas para a morte, Senhor. Mas o Senhor pode levantar aqui um exército de pessoas, pessoas que vão cercar, pessoas que vão levar o teu evangelho, que vão levar cura aos feridos, que vão abrir os olhos dos cegos, Senhor, que vão apregoar o ano aceitável do Senhor. Conta conosco, Senhor, conta com esta igreja, conta com os teus filhos aqui nesta noite, Senhor. Venha derramar sobre os teus filhos a capacitação do teu Santo Espírito, venha derramar sobre cada um da tua bênção, da tua misericórdia, Senhor, e renovar as forças dos teus filhos, fazer forte o cansado, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizando um ano de 2017 extraordinário, abençoado, feliz, próspero para o teu povo e para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Eu retorno aqui ao nosso pastor, agradecendo a oportunidade. Deus nos abençoe, amém.